Olha só, quando nós compramos uma máquina direto da loja, dentro da caixa junto com a máquina, sempre vem um manual explicando as suas funcionalidades, os seus recursos e como faz para colocar a linha nessa máquina. Porém, quando nós somos iniciantes, a nossa primeira atitude é ver se entre os nossos familiares ou entre os nossos amigos tem alguém que tem alguma máquina lá encostada e que possa nos emprestar, até mesmo nos doar. Porque a princípio nós temos a vontade, porém nós não sabemos se nós vamos ingressar na costura e o ideal é não gerar gastos. Mas caso isso não seja uma realidade, ninguém próximo tem uma máquina para nos disponibilizar, a segunda possibilidade é comprar uma máquina usada. Mas máquina usada quase nunca vem com manual. E é aí que começa a saga, porque nós não sabemos a funcionalidade da máquina, quais são os seus recursos e muito menos como faz para passar a linha nessa máquina. Eu sou o Léo, estou aqui com a Regina Álvares no Falando de Costura para apresentar para você 3 máquinas retas domésticas com idades de fabricações diferentes e para mostrar para você como é que nós fazemos para passar a linha em cada uma delas e quais são as suas funcionalidades. O objetivo deste vídeo é justamente mostrar entre as máquinas de fabricantes diferentes em tempos diferentes a semelhança entre elas e a funcionalidade que ela possa te oferecer para que possa ajudar você a escolher a sua máquina ou até mesmo descobrir como funciona essa máquina que você acabou de adquirir. Confira! Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como se passa a linha na pretinha. Esta é uma pretinha Eugene, como vocês estão vendo. Existe a Singer, existe a Vigorelli, a Pfaff. Elas são máquinas muito antigas, fora de linha, mas são as melhores máquinas para quem está começando a costurar. Então, eu vou mostrar para você como se passa a linha. Aqui você tem esse pino. Algumas máquinas, como são antigas, elas até vêm sem esse pino. Você tem que improvisar um pino para colocar, né? Vamos lá, coloquei a linha. Tô puxando, ele vem por aqui. Tem algumas que vêm deste lado. Esta, especialmente, ela vem deste lado. Ela passou aqui no gancho, aí você vem nesta peça que é o tensor da linha. Você dá a volta, olha, passa a linha entre as duas chapas, que isso aqui funciona como uma mola. Este é o tensor da linha. Passou por aqui, você deu a volta, você sobe, você vai passar sobre esse gancho. Agora, você tá vendo essa molinha aqui, ó? Olha. Esse é o esticador da linha. Você vai passar por dentro dele, olha. Passou por dentro, tá vendo? É o esticador da linha, tá vendo que ele é flexível? Agora, você sobe a linha, você vai passar aqui. É no puxador da linha. Passou, puxa a linha. Você vai passar por este gancho. Agora, você continua descendo, você chegou aqui próximo da agulha já, né? Antes da agulha, você tem outro gancho. Você passa a linha aqui. Agora que você já passou o fio nesse gancho, você vai passar a linha na agulha, tá vendo? Olha a linha aqui. Vamos lá. Esta, neste caso, passa a linha da esquerda para a direita. Tá vendo? Você passou a linha da esquerda para a direita, você puxa essa linha. E para costurar, você vai passar aqui embaixo. Tem algumas máquinas que passam da direita para a esquerda, ou da frente para trás. Esta, neste caso, ela passa da esquerda para a direita. Feito isso, é a vez da bobina. Vamos aprender a encher a bobina. Então, esta é a peça que enche a bobina. Vocês estão vendo que ela baixa, ela sobe aqui, ela sobe aqui. Então, neste caso, eu vou trocar esta linha, porque eu vou pôr outra linha para ficar bem nítido para vocês. Então, vamos lá, eu coloco a linha aqui, eu trago essa linha pra cá, tá vendo que tem um pratinho aqui com tipo uma molinha aqui, um pratinho? Então, agora eu vou passar a linha neste pratinho, tá vendo? Ela ficou presa aqui. Agora, você já colocou a bobina aqui, então você vai subir isso aqui, tá vendo? Esta peça, você sobe ela, você enrola a linha. Solta a peça novamente, linha enrolada, aí você vai apertar aqui. Aperta aqui, você vai virar, tá vendo como a bobina vira? Então, feito isso, você vai soltar esta peça aqui, que é para agulha, essa peça evita que a agulha fique subindo e descendo. Essa peça prende a agulha. Agora, você vai
ligar a máquina, você vai apertar aqui, tá vendo a bobina enchendo? Olha, você tá enchendo a bobina. Agora eu vou tirar a bobina, eu subo isso aqui, tiro a bobina. Bobina cheia, então vamos lá. Essa é a caixinha da bobina. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a bobina com os 2 dedos e a linha tem que estar vindo aqui por baixo da bobina, nesse sentido. Então vamos lá. Bobina cheia, caixinha da bobina, eu levanto a aleta da bobina, eu encaixo a bobina aqui dentro, solto a aleta e vou puxar a linha, encaixar nessa ranhura que tem aqui. Eu vou puxar e vou passar por baixo, vocês estão notando que aqui ela tem uma chapinha em cima desta. Eu encaixo aqui e vou passar por baixo dessa chapinha. Passou. Ela vai ficar bem aqui, olha. Aproveitando para mostrar este parafusinho para vocês. Essa chapinha aqui é o tensor da bobina. Este é o parafuso que você usa para regular o tensor da bobina. Agora, poucas vezes você vai regular o tensor da bobina. Normalmente quando você troca a espessura da linha. Quando você vai usar, por exemplo, uma linha pesponto de jeans, às vezes você acaba precisando mexer nesse tensor. Mas normalmente você vai mexer neste tensor, que é o tensor da máquina. Você vai aqui, você aperta ou solta o ponto, de acordo com a sua necessidade. Que as meninas perguntam muito, quando o ponto começa a embolar muito do lado de baixo do tecido, é porque a linha em cima está mais solta que a linha da bobina. Então, você prende a linha de cima e acerta o ponto. Se você mexe no tensor e não tem jeito, você mexeu de várias maneiras, prendeu, soltou, ela continua embolando embaixo, provavelmente você passou a linha errada. Então, você tira toda a linha, confere tudo novamente. Se a linha não estiver corretamente passada na caixa da bobina, ela também vai embolar, ok? Então, vamos lá, colocando a bobina. Olha, você não pode esquecer que isso aqui, estando solto, a agulha não sobe nem desce. Então, você vai prender aqui, porque você precisa subir essa agulha. Prendeu. Tá vendo? Agora não está solto. Observe aqui que a agulha está subindo e descendo. Observa ali, olha, a agulha subindo e descendo. Subir a agulha, tá vendo que a agulha tá nessa altura? Então, vamos colocar a bobina. Eu abro a caixinha. A maioria delas, dessas máquinas antigas, a caixinha se abre para esse lado. Em poucas, a caixinha se abre para cá. Então, vamos lá. Seguro a bobina, abro a aleta novamente. Observe que se eu estou com a aleta levantada, a bobina não vai cair. Ok? Agora, olha o que acontece com a aleta abaixada. A bobina cai. Eu não posso tombar que a bobina cai. Olha, tombei, a bobina caiu. Okay. Então, vamos lá. Eu levanto a aleta para pegar essa caixa da bobina para colocar na máquina. Então, vamos lá. Colocando a bobina na máquina. Eu puxo essa linha sempre para cá, lado esquerdo. De preferência, eu seguro ela aqui para colocar a bobina. Eu nunca deixo a linha nesse sentido. Eu coloco sempre para cá. Seguro a linha. Então, vamos lá. Eu tenho aqui dentro o encaixe da bobina. Tenho aqui em cima uma ranhura. Olha. E o encaixe da bobina aqui. O pino central, o eixo onde eu vou encaixar a bobina. Esta ponta, este dente da bobina, tem que encaixar nessa ranhura aqui. E o centro da bobina, o buraquinho aqui do meio, tem que encaixar no eixo. Então, vamos lá, colocando a bobina na máquina. Encaixou no eixo e encaixou aqui, tá vendo? Olha, encaixou aqui. Então, eu solto a aleta. Soltei a aleta, a bobina está colocada. Observe que o fio está deste lado sempre. Como eu puxo esse fio para cima? Eu passo o fio da agulha para cá, seguro ele, mas não muito forte, né? Simplesmente seguro. Ele desce,
ele vai pegar a linha lá embaixo, olha. Agora eu puxo, dou uma puxadinha, ele sobe, ele já traz a linha da bobina pra mim. Tá vendo que a linha da bobina está aqui em cima agora? Agora, quando eu vou costurar, eu passo tudo isso daqui pra trás. Eu desço esse fio da agulha e levo tudo lá pra trás. Fechei aqui. A minha máquina está pronta para começar a costurar. Sempre começa a costurar com a linha para trás. Mais um detalhe nesta máquina, como ela é só uma máquina reta, ela não faz zigue-zague, você não pode costurar com agulha dupla nela. Então eu vou mostrar para vocês como é o buraquinho onde entra a agulha, para vocês verem que não dá para costurar com agulha dupla. Inclusive eu vou tirar o calcador dela para vocês verem melhor o buraquinho onde entra a agulha. Olha, tá vendo que é redondinho? É só um buraquinho redondinho. Olha a agulha onde vai aqui. Então, não tem como você colocar agulha dupla aqui. Então, normalmente, o correto é você costurar com agulha dupla em máquina que faz ponto de zigue-zague. Como esta não faz, as pretinhas em geral não fazem, então a pretinha você só costura com uma única agulha. Com agulha dupla, nunca. Outro detalhe desta máquina é a regulagem do ponto. Então, você tem essa peça aqui. Então, aqui é o ponto do meio, tá vendo? Você tem os números aqui, estão até apagados por causa da idade da máquina já, né? Então, vamos lá. Aqui é o ponto mais comprido, embaixo. Então, você vai subindo, você vai diminuindo o ponto até chegar no neutro aqui, na metade. Daqui para cima é o ponto retrocesso. Então, aqui é o ponto máximo, você vai baixando, 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 até chegar no meio, você tem o neutro, onde o tecido fica parado, ele não corre. Agora, esta peça aqui, olha, tá vendo? É para você segurar o ponto, para manter ele sempre do mesmo tamanho. Por exemplo, você vai usar o ponto nessa altura. Então, essa peça, tá vendo como ela faz isto? Então, você levanta ela aqui, você prende, parafusa ela aqui com força. Então, essa alavanca, ela não vai sair mais daqui. Mesmo que você mude para o retrocesso, ela vai dar o mesmo tamanho lá em cima e o mesmo tamanho aqui embaixo. Então, agora eu vou mostrar para você como eu passo a linha nesta máquina Vigorelli. É menos antiga que aquela. Essa daqui já tem eu calculo entre 40 anos. Comigo, ela está há 36 anos. Então, vamos lá. Eu tenho 2 pinos para colocar o retroço, porque esta máquina, como ela faz o zigue-zague, então ela costura com linha dupla e agulha dupla. Eu posso usar o pino que eu quiser, se eu vou costurar com uma linha só, né? Então eu coloco a linha no pino, o retroço no pino, puxo, aqui eu tenho um gancho. Então vamos lá, vou passar a linha neste gancho, passei, vamos lá, o tensor de ponto. Eu passo a linha entre as duas chapas e é o seguinte, esse tensor que eu tenho na minha frente é o mesmo que eu tenho aqui na lateral da pretinha. Ele tem a mesma função. Então, vamos lá, passei a linha entre as duas chapinhas aqui que servem de mola. Agora, eu vou passar a linha aqui no esticador da linha. Aqui, olha, tá vendo? A mesma peça que eu tenho na pretinha, tá vendo? Então, eu passei a linha por ele, eu subo e vou passar a linha no puxador da linha aqui, olha. Aqui. E essa peça é a que vai subir e descer trazendo a linha da bobina. Puxei a linha. Eu tenho outro gancho aqui, tá vendo? Vamos passar a linha aqui novamente. Passamos a linha aqui. Então, agora ela tem uma ranhura aqui, tá? Então, atrás dessa ranhura aqui, não dá para você mostrar no vídeo, eu tenho uma mola aqui também, um passador de linha, que é muito parecido com este. Ele é um pouco menorzinho, eu tenho que passar a linha dentro dele. Então, vamos lá. Eu passo pela ranhura e passei
E passei a linha dentro dele, tá vendo que a linha não vem mais? Ela tá enganchada lá dentro, eu puxo lá pra cá, ela não vem. Então, para você que tem uma Vigorelli ou uma mais ou menos da idade desta, que seja de outra marca, é muito parecida com esta. As máquinas normalmente da mesma idade, de marcas diferentes, elas são parecidas. Então, eu já passei aqui, a linha tá segura. Então, vamos lá. Você tá vendo esse gancho aqui? Nós vamos em direção à agulha agora. Esse é o último gancho onde a agulha vai passar, que é muito semelhante ao da pretinha. Todas são muito parecidas. Então, vamos lá, passando a agulha nesse gancho. Agora, só falta passar a linha na agulha. Neste caso, esta máquina você passa a linha da frente para trás. Vamos lá, passando a linha na agulha, da frente para trás, neste caso. Passei a linha, vou puxar. Se você não tiver a pinça, você puxa com o dedo mesmo. Eu tô puxando com a pinça, que é para visualizar melhor no vídeo. E passando a linha entre as duas ranhuras do calcador e levando para trás. Mas um detalhe que eu não expliquei na pretinha para vocês é a posição da agulha. Então, vocês observem sempre, quando vocês compram a máquina de vocês, a posição que a agulha está colocada. E nunca mude, porque se você mudar, você não vai conseguir costurar. Eu vou tirar essa agulha para mostrar para vocês como é. Então, eu vou soltar aqui, esta máquina é um pouquinho diferente da pretinha, porque ela solta a peça toda. Eu vou soltar aqui. Então, olha, eu soltei essa peça, tá vendo? Soltei a peça. Olha, aqui vocês estão vendo a agulha da máquina. Estão vendo que ela está até o final aqui. Ela tem que bater lá em cima quando você coloca a agulha. Você tem que pôr ela bem para cima, apertar, ela vai até lá em cima. Eu vou tirar a agulha para mostrar para vocês. Deixa eu tirar com a mão. Olha. Aqui. Tirei a agulha. Agora, observe que aqui, ele tem um buraquinho, ele é bem reto lá no fundo. A costa da agulha aqui, ela é reta, e a frente, ela é arredondada. Então, você sempre vai colocar a parte reta da agulha de encontro ao buraquinho. Assim, olha, tá vendo a partinha reta? Você vira e deixa a parte arredondada para fora. Aí, você coloca a agulha, vai até o final. Aperta ela até o final, que ela fica presa lá em cima. Ok? Ela tá bem apertada. Eu subo minha peça e vou apertar. A minha agulha tá bem colocada, bem lá pra cima. Ela não pode ficar descendo, não pode ficar muito puxadinha para baixo, escorregando. Eu aperto bem, deixo descer ela um pouco para ficar mais fácil de apertar. Aqui, tá bem apertada a minha agulha. Agora eu vou mostrar para vocês como eu passo a linha na bobina desta máquina. Também é muito parecido com as máquinas da idade dessa aqui, independente da marca. Vamos lá. Eu coloco aqui. Agora, eu venho até aqui com a linha, eu tenho um pino aqui. Ele tem um buraquinho, eu vou passar a linha nesse buraquinho. Vou puxar. Aqui eu tenho uma molinha, como se fosse um tensor. Então, vou passar a linha aqui. E vou levar para a bobina. Então, vamos lá, colocando a bobina. Encaixando a bobina. Coloco a bobina. Enrolo o fio um pouco na bobina. Ok? Coloco ela pra cá. Vou soltar outra vez o volante da máquina aqui atrás. Como na outra, como na pretinha mesmo. Eu solto o volante. Aí, vocês estão vendo que tá enchendo a bobina já? Tá vendo? A bobina rolando. Agora é só você pisar no pedal que a máquina vai encher a bobina. Agora, pra tirar a bobina, você vai fazer isso, você volta aqui o eixo da bobina, puxa a bobina e tirou, pronto. Você já está com a sua bobina cheia. Agora você prende o volante outra vez, apertado, porque com o volante solto você não costura. Olha, já tá vendo que isso tá movimentando a agulha outra vez, tá vendo? Olha, com o volante solto, não movimenta a agulha, olha.
não movimenta. Prendeu o volante, movimenta a agulha, ok? Então, vamos lá. Agora, você vai ver como eu encaixo a bobina. Observe que aqui é igual a pretinha, o sistema, nesta máquina especialmente. Eu tenho a minha bobina, a linha passando vindo de lá por baixo, tá vendo? Eu tenho a caixa da bobina, eu vou levantar a aleta da bobina novamente, como na mesma coisa que na pretinha, vou encaixar a bobina, ok? Solto a aleta, ela entrou bem. Agora eu vou achar a ranhura aqui com fio, tá vendo? Ela passou na ranhura já, veio pra cá e passou aqui, encaixou aqui, tá vendo? Olha como a linha tá encaixada aqui, ó, ela vem dos dois lados, certo? Agora eu vou abrir o compartimento da bobina e vou encaixar a bobina na máquina. Agora é o seguinte, note que eu tenho a linha sempre deste lado. Como nesta minha máquina eu tenho um pouco de dificuldade de encaixar aqui por cima, e também vai ser difícil para vocês verem, eu vou colocar a mão aqui por baixo e vou encaixar para vocês verem. Olha lá. Pronto, cheguei aqui com a bobina, tá vendo? Eu tenho aqui o eixo da máquina, mesma coisa que na pretinha, tá vendo? A minha linha tá do lado de cá. Eu tenho esse dente da caixa de bobina para cima. Então, eu vou encaixar a minha bobina, tá vendo? Sempre com a aleta, pegando pela aleta. Encaixei, soltei. Encaixei o dente na ranhura lá em cima, tá vendo? A linha pro lado de cá, tá vendo? Aqui, tá encaixadinha. Tampo de novo. Coloco a tampa, fechei. Agora eu vou puxar a linha da bobina. Vocês notem que sempre que eu vou colocar a bobina, a agulha está levantada. Tá vendo a agulha aqui onde tá? A agulha tá levantada. Esse gancho ele está sempre aqui em cima e a agulha levantada. Não tem como colocar a bobina com a agulha baixada. Vamos puxar a linha da bobina? Então, como a gente sempre costura com a linha para trás, no começo da costura, então é importante que vocês sempre acostumem puxar essa linha para trás. Eu posso puxar a linha da bobina com a linha da agulha para frente, mas para vocês nunca esquecer que você tem que começar a costurar com a linha para trás, você já faça isso com a linha para trás, tá vendo? Olha lá. Então, descendo a minha agulha, tá vendo? Descendo a agulha. Você dá um giro total no volante e ele já puxou a linha da bobina. Olha a linha da bobina aqui chegando, tá vendo? Chegou a linha da bobina aqui. Então, agora você pega essas duas linhas, passa a linha da agulha nesta ranhura do calcador e põe as duas linhas para trás. Sempre as duas linhas para trás. E vocês observem que esta máquina, o lugar onde a agulha entra aqui, ele é diferente da pretinha. A pretinha, ela só tem um buraquinho redondo bem no meio aqui onde a agulha entra. Essa daqui, ele tem um buraquinho comprido aqui, ele não é redondinho. A agulha, tá vendo a agulha aqui? A agulha desceu, ainda tem um espaço deste lado da agulha e um espaço deste. Porque esta minha máquina, ela faz zigue-zague. Então, nesta máquina, você pode costurar com agulha dupla. Porque a agulha vai, quando ela faz o zigue-zague, ela pega um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, outro ponto aqui. Então, você pode colocar agulha dupla nela. Porém, quando eu for fazer o zigue-zague, eu troco o calcador, porque esse é o calcador de costura reta. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês onde eu regulo o ponto dessa máquina, o comprimento do ponto. O comprimento do ponto eu regulo aqui, olha, eu tenho do 0 até o 4, né, nesta minha máquina. Tem algumas que tem até o 5 e pouquíssimas tem até o 6. A maioria tem até o 5, a minha tem até o 4, ok? E quando eu vou fazer a casinha de botão, porque em toda máquina zigue-zague dá para fazer a casinha de botão, eu costumo utilizar a metade, ou um pouco menos da metade, entre o 0 e o 1. Agora aqui, quando eu tenho esta marca desse botão neste R, é quando eu vou utilizar a costura reta. Na costura reta, essa marca ela está sempre no R. E aqui deste lado, eu tenho o botão igual a este. Ele está no 0, porque está na costura reta. Aqui eu tenho a altura dos pontos zigue-zague, que vai do 0 até o 5.
Na casinha de botão, dependendo do tamanho do botão, eu utilizo 1, 2 ou 3. Ou 5 ou 4 normalmente é para casacos de lã, para roupa pesada. Então, sempre na costura reta eu vou utilizar o 0 aqui e o R aqui. E o retrocesso dessa máquina eu tenho ele aqui, olha. Para baixo, ela costura para trás. Solto, ela costura para frente. Então, eu fico segurando a alavanca, ela vai costurando para trás, ela tá retrocedendo. Se eu solto a alavanca, ela costura para frente. Agora, para finalizar, eu vou mostrar mais essa máquina que eu tenho, que ela é muito parecida com essas moderninhas que tem hoje em dia, apesar dela já ter mais de 30 anos. Ela já tem toda essa idade, porque essa máquina ela veio do Japão. E lá já havia essas coisas moderninhas, né, que agora está tendo aqui, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho praticamente tudo igual às que vocês veem por aí, só que eu tenho o pino do retrós, ele é deitado nessa daqui. Então, vamos lá, eu coloco o retrós, a peça que prende o retrós, que não deixa ele correr. Tá vendo? Vamos passar a linha nela, é muito parecido. Ela tem uma passagem de linha, ela tem até o desenho aqui, olha. Ela tem uma passagem de linha aqui, ela tem um estralinho, tá vendo? Escuta o barulhinho. Ela tem que fazer esse barulhinho. Olha, ela passa por aqui, ela tá mostrando o caminho do fio, tá vendo? Passa por aqui, olha o caminho do fio. Passa por aqui outra vez, vem vindo. Essa é muito mais fácil de passar. Tá vendo o caminho do fio aqui? Ela já dá todo o caminho do fio. É muito parecida com as máquinas mais modernas que tem. Então, se você tem uma máquina dessas mais modernas, então você pode observar que ela mesma te mostra por onde o fio vai passar. Então, aqui você tem outro gancho aqui embaixo, que você não tá vendo, mas você tem outro gancho. Tá vendo que já ficou parada a linha aqui, ó? Ela não vem mais. Aí, você já vai pra agulha, tudo igual aqui. E aí, você já vai passar a linha na agulha, que esta também é da frente para trás que você passa, tá vendo? Então, é tudo basicamente igual. Agora, aqui eu tenho uma única diferencinha que eu vou mostrar pra vocês, para reafirmar mais uma coisinha que eu expliquei. Vamos lá na caixinha de bobina, tá vendo? Vou tirar a bobina, como se faz nas outras, eu levanto a aleta, como se faz nas outras, e tiro a bobina. Você note que nesta máquina eu tenho a bobina baixa, nas outras eu tenho a bobina alta, nesta por acaso eu tenho a bobina baixa. Mas eu vou colocar na mesma posição a linha, tá vendo? Olha, bobina na mesma posição. E tem mais uma diferencinha que em algumas máquinas você vai encontrar. Em todas elas eu peguei a aleta para cá e trouxe para cá. Nessa daqui a aleta vem daqui para lá. Mas a posição que você vai colocar a linha é a mesma. Que você vai colocar a bobina, olha, a mesma posição. Tá vendo? Olha. Colocou, baixou a aleta. Aí você põe. E é tudo a mesma coisa, olha. Puxou, entrou tudo igual, ok? Observe que apesar da letra abrir daqui para lá, você vai pôr a linha deste lado também. Você nunca traz a linha para cá, você é sempre deste lado. Agora, aqui tem mais uma diferença. Você tem aquele dente da caixinha de bobina deste lado, ela não está em cima, está deste lado aqui. Então, vamos lá. Colocando novamente, encaixou, soltou a aleta, ok? Agora é só proceder igual, puxar o fio, dar um giro total no volante para puxar a linha da bobina para cima. Mesma coisa que as outras. Fechou a bobina, fechou, tá pronta para costurar. Agora mais uma coisa, não é o caso desta máquina, mas em algumas dessas máquinas mais modernas que vocês têm, para apertar ou soltar o volante da máquina para encher a bobina, você vai puxar essa peça. Em algumas dessas máquinas mais modernas. Não é o caso desta. Como esta é eletrônica, ela não precisa disso. Agora, para finalizar, eu vou dar mais uma dica. Toda vez que você parar de costurar, parou, vai deixar para costurar no dia seguinte e tal, você nunca deixa a máquina com o pé erguido e a agulha erguida. Você sempre abaixa a agulha, de preferência com um paninho embaixo. Abaixou a agulha e abaixou o calcador da máquina. E solta o volante. Porque se alguma criança for mexer na máquina, ela vai virar e não vai mexer a agulha, porque o volante está solto. Então, vai evitar a criança sofrer um acidente ou quebrar sua agulha ou quebrar sua máquina.